Olá, gente boa de Deus, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira com você aqui mais uma vez e voltando a uma de nossas séries e aquela que mais vocês gostam de assistir e compartilhar. Você entendeu errado. E o texto de hoje é o Salmo 22 e verso 6. Então você entendeu errado, Salmo 22 e verso 6. Mas eu não posso deixar de sempre lhe fazer o pedido de se inscrever em nosso canal, em você fazer seus comentários, em você também dar a sua opinião, a sua crítica, compartilhar e nos seguir no Instagram, no X, que era o antigo Twitter, e você também nos seguir aí no nosso canal, nosso canal aqui do YouTube. Sempre também nós pedimos para que se colabore com o nosso canal, você vai ver aí um QR Code, você colaborando nos permitirá chegar a muitas outras pessoas com esse material, com esse conteúdo, abençoando a muita gente. Então, se você quer entender certo o que você até então entendeu errado, vem comigo mais uma vez para entender certo Salmo 22 e verso 6. Bom, nesta série, Você Entendeu Errado, eu sempre tenho enfatizado que os erros de interpretação de muitos textos bíblicos, eles são exatamente por nós negligenciarmos o contexto bíblico. E quando nós negligenciamos o contexto bíblico, você automaticamente negligencia, interpreta errado aquele texto. E tenho certeza que você provavelmente já citou esse texto do Salmo 22 e verso 6, ou para dizer que Davi se sentiu insignificante, se sentiu um verme, se sentiu o verme do estrume, do cavalo, do bandido, coisa dessa natureza, ou você também já tem usado esse texto para falar diante de tanta gente que você ou que nós somos vermes diante de Deus. Bom, se você falou, pregou, disse ou até de repente arrumou aí alguma letra para cantar, você entendeu errado. Qual é o texto? Leia comigo. Salmo 22 e verso 6 diz assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Bem, esse é um salmo que a gente sabe que é um salmo messiânico e aponta para o Messias, mas eu quero chamar a sua atenção naquilo que, na maioria dos casos e das vezes e das pessoas, entendemos errado. Bom, você por certo deve pensar que Davi está dizendo que se sentia insignificante. Só que a palavra hebraica aqui não é o verme comum, ou seja, aqui ele está usando uma palavra específica para falar de um verme específico. E quando você entende que o ciclo da vida desse verme encontra uma das profecias mais impressionantes sobre a cruz, que está escondida em uma única palavra, de fato, você vai se surpreender com esses mistérios do texto bíblico. Bom, Davi não usa a palavra genérica ou muito usada para verme, que é a palavra rimá. A palavra rimá do hebraico significa aquele verme genérico, aquele verme de decomposição muito até rápida, com cheiro também, um odor muito talvez insuportável. Mas ele usa um outro termo, o tolá. Tolá que aponta para, na verdade, é uma conjunção de tolá at-shani, tolá at-shani, que é o verme carmesim. Na verdade, se trata de um inseto específico dos carvalhos de Israel, do qual se extraía o vermelho mais valioso do mundo antigo. É a mesma palavra, inclusive, usada lá em Êxodo capítulo 25, verso 4, quando está falando do carmesim do tabernáculo. Você vai encontrar essas descrições lá no livro do Êxodo. Mas qual é o segredo aqui extraordinário desse texto? Quando a fêmea da Tolaat Shani
estava pronta para dar à luz, ela se fixava permanentemente no tronco de uma árvore. Grudava seu corpo ali na madeira de modo voluntariamente, e de modo tão firme que nunca mais ela se soltaria dali. Ela ficava ali presa no tronco até dar luz aos seus filhotes. E nesse processo de gerar os filhotes, o seu corpo se rompia e liberava um líquido. E que líquido? Um líquido vermelho, carmesim, que inclusive cobria os filhotes e também manchava a madeira ao seu redor. O mais extraordinário é que ela morre dando a vida. Essa era a forma de dar vida, de trazer a vida aos seus filhotes. O corpo dessa fêmea, ela se rompia, ficava partido, e ao tempo que protegia também e alimentava esses filhotes, portanto, essa próxima geração. O interessante é que depois da morte dessa fêmea, o corpo dela permanecia fixado ali no madeiro ou na madeira por 3 dias. Olha só que coisa. E com esse líquido carmesim durante os 3 dias, muito visível naquela madeira, inclusive cobrindo os seus filhotes. Porém, quando ia chegando o 3º dia, especificamente no 3º dia, o corpo dessa fêmea se secava, se endurecia, e olha que coisa interessante, se transformava numa crosta branca, como se fosse uma cera. Portanto, o carmesim, que era o vermelho, se transformava em branco. Por isso, a Tolaat Shani, ela, de alguma forma, fazia-se cumprir o que Isaías, capítulo 1, verso 18, está dizendo a respeito do Messias. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, é exatamente esse vermelho, se tornarão brancos como a neve. Olha que coisa extraordinária está escondida nessa palavra. Veja as conexões com a cruz. Assim como essa fêmea, desse verme Tolá, ficava fixada voluntariamente na madeira, a Bíblia vai dizer que Jesus foi pregado no madeiro voluntariamente. João 10, verso 18. Assim como essa fêmea morria para que os filhos vivam, a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53, verso 5. Assim como o líquido carmesim dessa fêmea cobria os filhotes, a Bíblia diz que nós temos a redenção pelo sangue. Efésios 1, verso 7. Assim como essa fêmea desse verme ficava 3 dias colado, grudado na madeira, a Bíblia diz que o eterno Deus, Cristo Jesus, o Deus encarnado, ficou 3 dias, 3 noites, 3 dias no túmulo. Assim como o carmesim desse verme, dessa Tolá, Atshani, virava branco, a Bíblia vai nos dizer que o pecado que foi coberto pelo sangue do Cordeiro se torna puro e mais puro do que a neve. Tudo isso numa única palavra do Salmo que descreve a crucificação. E isso 1000 anos antes de acontecer. Agora que você entendeu certo, não diga mais que você é um verme, ou que Davi é um verme, ou que Davi está falando de ser um verme especificamente, e que não está sendo uma profecia messiânica, pelo menos usando esse texto. Se você, de uma forma tentando dizer a sua humildade, a sua pequenez, a sua limitação humana, quiser comparar-se a um verme, tem que ser em outro texto, tem que ser em outra passagem, mas nesta você já entendeu o que escondido numa única palavra está toda essa revelação a respeito da cruz. Então agora que você entendeu certo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, pode fazer também as suas críticas, porque afinal de contas este canal também é seu.